que o Espírito da Palavra ilumina todos que estão ligados aqui no canal Palavra Sublime. O verbo crer, no original, no grego, significa você se entregar completamente ao Senhor Jesus, de corpo, alma e espírito. Crer não é simplesmente acreditar. Não. Você pode acreditar que um bom cirurgião possa fazer um transplante de coração. Um cirurgião renomado, conceituado. Mas para você deitar numa cama cirúrgica e permitir que ele abra o seu corpo e faça cirurgia em você, você tem que crer nele. Ou seja, crer é entrega total, irrestrita, sem reservas ao Senhor Jesus. Então, meus amigos, o verbo crer, ele define o Evangelho, define o cristianismo. E o que é cristianismo? A fé cristã, crer essencialmente no Senhor Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Mas essa crença não pode ser simplesmente teórica, superficial. Não, de forma alguma. Tem que ser uma crença que envolva entrega total e completa à palavra de Deus. Todo cristão que diz crer em Deus, mas não se entrega, fica em cima do muro, fica com dúvidas, fica fazendo concessões à carne, então ele não crê coisa nenhuma. Ele apenas acredita. Aqui no livro de Tiago, no capítulo 2 e versículo 19, diz algo muito interessante sobre a palavra crer. Diz exatamente assim: a fé sem obra é morta. Esse é o título, né? E no versículo 19 diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Esse crer aqui não é que os demônios tenham fé. Não, absolutamente. Tanto é que quando Satanás provocou a rebelião, eles acompanharam a Satanás, que é o espírito da rebeldia. Então esses demônios, anteriormente, eles eram anjos, obedeciam a Deus, reverenciavam, estavam ali diante do trono. Porém, quando veio a rebeldia que Satanás provocou, eles viraram demônios, que são os anjos decaídos, que causam tanta dor e destruição por aí. Quando a Bíblia fala que os demônios creem em Deus e estremecem, não é que eles creem no sentido de para salvação, para arrependimento, não. Tanto é que na queda de Lúcifer, eles acompanharam Lúcifer na rebelião, ou seja, não ouviram a voz de Deus, não obedeceram, optaram por seguir o espírito da rebeldia, do orgulho, que é o espírito de Lúcifer. Então, esse crer aqui é no sentido de acreditar simplesmente, e não no sentido de obediência. Que fique claro isso. Então, você deve crer aqui, ó, no intelecto, na consciência, com raciocínio, uma fé que pensa realmente. Não tem nada a ver com emoção. O apóstolo Paulo disse certa vez: eu sei em quem tenho crido. Ou seja, ele sabia, entendimento, raciocínio. Não tem nada a ver com emoção, nada a ver. Então, as emoções fazem você sentir. As religiões, as músicas, o filme, enfim, tudo que você vê nesse mundo por aí, fazem você sentir. Mas o sentimento não resolve nada. Sentimento não muda a vida de ninguém. Você precisa crer, de fato e de verdade. Se você crer, você se entrega. Se você crer, você obedece à palavra do Senhor Jesus. Então, procure crer com sinceridade. Você vai colher os frutos dessa crença, porque você creu. O verbo crer está em inúmeras passagens aqui no texto sagrado. Eu vou ler para você para comprovar isso. O verbo crer, gente, tem que estar dentro de você como o ar que você respira. Vou ler aqui algumas para comprovar o que eu disse. Olha o que diz aqui em João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passa da vida para a morte. Olha aí o verbo crer. Diz aqui também em João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Diz exatamente assim. Olha só que forte que é esse aqui. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, olha eu crer novamente. Se você crer, meus amigos, vocês vão jejuar. Se você crer, você vai orar. Se você crer, você vai ler a Bíblia.
Enfim, se você crer, você vai fazer tudo que diz respeito ao cristianismo. Mas se você não crer, você não vai fazer nada disso. A verdade é essa. Portanto, meus amigos, obedeça essa palavra e creia. A sua vida depende disso. Eu vou ler para vocês, nesse instante, o versículo central da Bíblia, que resume todo o Evangelho, que resume o cristianismo, a crença, o crer no Senhor Jesus. Diz assim, aqui em João, capítulo 3, versículo 16. A missão do Filho, que é o Senhor Jesus. Diz assim o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo, meus amigos? Para você ser salvo, ter a salvação da sua alma, é necessário que você creia, que você se entregue totalmente, de forma incondicional e sem reservas, ao Senhor Jesus, ao verbo crer, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então creia, a sua alma tem muito valor, um valor imensurável. Então preserve esse valor e creia, se entregue totalmente a essa palavra, ao Senhor Jesus. Deus ilumine sempre, gente. O Espírito Santo falou com você através deste vídeo? Se te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber novas notificações, deixe o seu like no vídeo, fique à vontade para comentar e para compartilhar.